Boa noite a todos. É sempre um prazer. Faz um tempinho que a gente não se vê, né? Que Deus possa nos abençoar, né? Que Jesus Cristo possa nos acompanhar essa noite. Que cada um possa sair daqui feliz com as palavras que eu provavelmente vou falar. E não por mim, pela espiritualidade também. Tá bom? Bom, e o tema de hoje é Deus existe? Eu sempre trago bastante coisa, né? Espero cumprir o horário. Mas eu vou tentar resumir. É um tema bem difícil, até para nós, quando a gente lê o Evangelho, quando a gente lê o Livro dos Espíritos. Mas eu tentei resumir com todo carinho para vocês, né? Nosso irmão já falou que existe, né? Então a gente podia substituir a interrogação por uma exclamação, né? Deus existe. Concordam? Eu até acredito que todos nós acreditamos, já que estamos aqui à procura de alguma coisa, né? Aqui é uma casa, não deixa de ser uma casa religiosa, tá? Mas vamos voltar à nossa infância, né? Acho que todo mundo teve essa ideia de Deus. Eu tive, né? Todo mundo pensa, quando a gente é criança, que Deus é um senhor barbudo, de barbas brancas, sentado num trono lá no céu. Pensavam isso? Sim, né? E quando chovia, então, aquele trovão, né? Aí nossa mãe dizia, olha, papai do céu está nervoso, está bravo. E a gente ficava quietinho. Não é verdade? Na oração do credo da Igreja Católica, né? Lá no finalzinho fala que Jesus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos, né? Por que a Igreja Católica fala isso? Porque para ela Deus é uma trindade, né? É Pai, Filho e Espírito Santo, ok? Eu, como sou espírita, né? Se fosse Deus uma pessoa, um ser superior, eu imaginaria ele assim, ó, mais humilde, com Jesus descalço, não é isso? Mas por que veio isso? Isso veio desde a Renascença, né? Quando as obras cresceram na Europa, vários artistas, a pintura aí, ó, na Capela Sistina é da criação. Então a gente vem com essa ideia de Deus ser uma pessoa, um senhor idoso. Mas a gente vai conversar aqui na visão da nossa doutrina, tá? O que é que a Gênese, o livro Gênese de Kardec fala? Deus não se mostra, mas se afirma pelas suas obras. Tá? Podemos estudá-lo a partir do princípio que todo efeito inteligente deve ter uma causa. Eu estou falando isso para tentar explicar melhor quem é Deus, o que é Deus. A natureza está cheia de exemplos aí para a gente ver. Trouxe só um aí. Uma pequena sementinha, tá? Basta ter terra, água, ar e sol. E se transforma numa planta. Não existe... Quem criou isso? Só pode ter sido uma inteligência suprema grande. Concordam comigo ou não? Então, ó, um outro exemplo. O relógio está também lá na Gênese. No Livro dos Espíritos, desculpe. Um relógio. Se existe um relógio, é porque existe alguém que criou. Quem é? O relojoeiro. Concordam? Eu não estou falando dos relógios atuais, mas os antigos, né? Aquela engrenagenzinha, muitas pecinhas que giram um para um lado para o outro e marcam a hora certa. Só poderia ter uma inteligência, né? De quem? Do relojoeiro, para criar o relógio. Então, baseado nisso, todo o universo, entendido na complexidade que o universo tem, na engenhosidade que o universo é, né? Eles nos mostram a existência de um ser inteligente supremo, né? Um ser divino, um Deus. Deu para entender, gente? Para a gente entender Deus, a gente precisa olhar para a criação, para o universo. A gente entendendo que existe uma força superior, um ser divino que só poderia ter criado tudo isso, a gente crê em Deus. Ele criou o universo. Tudo bem? Então, se Deus criou o universo, se Ele pode estar em todos os lugares, onde Ele está? Onde está Deus que a gente não vê?
aceitando, então, a existência de Deus, ainda que não se possa vê-lo ou compreendê-lo na sua essência, na sua máxima, né? Nós podemos conhecer os atributos de Deus. Kardec fala para a gente, sem o conhecimento dos atributos de Deus, seria impossível compreender a criação. E a gente vai ver esses atributos daqui a pouquinho. Tá? Se Deus está em toda parte, por que não o vemos? Isso está a resposta na Gênesis também, capítulo 2, item 3. É um exemplo. Digamos que você está num vale profundo. Na verdade, todos nós. Vamos imaginar que nós todos estejamos dentro de um vale profundo, com uma névoa bem densa, né? Uma neblina bem densa, tá? Onde quase não se vê a luz. Apenas umas faíscas do sol, dos raios do sol, tá? Que você possa ver, como isso aí, como as imagens. Se você vê essa pequena luz, você imagina que o sol esteja lá em cima, concordam? Mas você não está vendo o sol. Você só vai ver o sol se você subir para um terreno mais alto, se você escalar as árvores, se você se elevar até as copas, entendeu? Até você sair dessa bruma densa, chegar num ar mais limpo e colocar a cabeça para cima das folhas, você vai ver o sol em toda a sua plenitude. Esse exemplo que Kardec nos dá é a mesma coisa. A gente não vê Deus, mas a gente acredita que Ele está em algum lugar, que Ele está nos observando, ou que Ele está em todas as coisas que Ele criou. Tá? O mesmo se dá com o espírito, né, que, de acordo com o seu grau de evolução, tem uma percepção cada vez mais apurada de Deus. Ou seja, cada vez que a gente estuda, cada vez que a gente continua dentro das leis divinas, mais claramente Deus vai se fazendo para nós. É como o exemplo que Ele deu. Assim podemos senti-lo cada vez mais à medida que vivenciamos os ensinamentos de Jesus. Tudo bem? O universo ele não é uma obra do acaso. Seria um absurdo a gente considerar o acaso um ser inteligente. E os cientistas dizem, né, que a criação, o universo, foi uma obra do acaso. Eu vou falar rapidamente para a gente entender um pouquinho mais, para a gente não se estender muito. Durante o decorrer da humanidade, Deus nos deu 3 revelações. Tá? Moisés, quando esteve aqui, ele recebeu as leis divinas, né? Da maneira como ele entendeu, ele criou os 10 mandamentos. Cada mandamento é ligado a uma lei de Deus, divina. Depois veio Jesus para não mudar essa lei, mas dar exemplo. E, em terceiro, o Espiritismo. É o Consolador que Jesus tinha dito para nós quando veio. Tá? Baseado nisso, a nossa doutrina é baseada em 3 pilares: religião, ciência e filosofia. Tá? Então, baseado nisso, nós temos 3 hipóteses da criação do universo. A primeira é a Gênese mosaica. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram Moisés que escreveu. Então, o primeiro é a Gênese, onde ele fala da criação do universo e do mundo. No início não existia nada e o verbo pairava, né? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí ele fala que no primeiro dia fez-se a luz e criou todo o universo em 6 dias e descansou no 7º dia. Todo mundo conhece essa história, né? Mas tem também a Gênese científica. O que é que a ciência diz da criação do universo? Que há 15 bilhões de anos atrás, uma fagulha, uma poeira cósmica, deu-se uma explosão, que a ciência chama de Big Bang. E a partir dessa explosão foi se criando o universo, foi se expandindo, criando tudo que existe, as galáxias, tal, até chegar ao nosso planeta, a formação do nosso planeta e o que existe hoje. E eles dizem que esse universo ainda está se expandindo. E tem a terceira hipótese, que é a gênese espiritual, é a gênese kardeciana de Kardec. Não somos religião, ciência e filosofia? Então acreditamos na união dessas coisas, dessa criação. Tá? Por exemplo,
A ciência, ela acredita, não nos 6 dias da criação, mas quanto que é um dia para Deus? Podemos mensurar quanto que é 1 hora, 1 minuto de Deus? Então, a ciência e a nossa religião acredita que cada dia foi uma era geológica. Tá? A cada era como se fosse um dia para Moisés. Tudo bem? Isso só para explicar a criação, as 3 versões. E a gente vai conversar baseado no que a gente estuda, que é o Espiritismo. É a versão espiritual. Tudo bem? A pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que Kardec perguntou para os espíritos, é: o que é Deus? E os espíritos responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, Ele criou tudo. É a questão número 1 do livro dos Espíritos, Deus e o Infinito. Onde podemos encontrar essa prova da existência de Deus? Também os espíritos responderam. A prova da existência de Deus é um axioma. Alguém sabe o que é um axioma? É uma verdade absoluta, ou seja, é uma verdade evidente por si mesma, que não requer provas. Então, não há efeito sem uma causa. Tudo que não é obra do homem é obra de Deus. Tudo bem? Então, basta, gente, para crer em Deus, é suficiente lançar os olhos às obras da criação. Né? A gente, no dia a dia, no corre-corre, a gente não observa nada disso. Né? Mas olha aí a natureza, olha o universo, olha o céu estrelado à noite, os trovões, né, os turbilhões, tudo isso é obra de Deus. O universo, ele existe, ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa. Negar essa existência de Deus é a gente acreditar que o universo foi criado por acaso. Aí eu trouxe um filmezinho, ele não é longo, tá? Para a gente ver o nosso tamanho com o tamanho do universo. O filme é antigo, então a gente mostra até onde se conhecia o universo. Tá? Essa é o sorriso a 10 centímetros de distância. Essa moça, se eu não me engano o nome dele, é Suelen, ela está num clube, numa grama, deitado, na Califórnia, nos Estados Unidos. E vai se afastando cada vez mais a câmera. 10 centímetros vai para 10 metros, 100 metros, 1 quilômetro. Veja o seu tamanho. É Louise o nome dela. 100 metros, 1 quilômetro, já se enxerga a cidade do alto. São Francisco, a Baía de São Francisco, Estados Unidos, oeste dos Estados Unidos, o nosso planeta, a Lua, a órbita da Lua, os asteroides próximos à Lua, os planetas internos, Mercúrio e Vênus, os planetas externos, o nosso sistema solar. Aí já está 1 ano-luz de distância. Outras estrelas mais próximas, Centauro, Capela, de onde viemos. E aí a nossa Via Láctea. Só que o universo é formado por bilhões de galáxias igual a nossa. Aí você chega até o máximo que na época viram do universo. Hoje é muito mais nítido. A gente tem telescópios aí fantásticos, né, para ver. Agora a gente vai retornar bem rápido. Tá? Vamos continuar, a gente volta lá para Louise.
voltamos a 10 centímetros. Eu não consigo pausar aqui. E aí eu pergunto, a gente se sente tão importante, né? Diante da criação. Vocês viram o tamanho do universo que existe? E a gente se acha melhor do que o nosso irmão do lado, se acha melhor do que outra pessoa, se acha tão importante. E é como a frase diz, somos um grão de areia do deserto, comparado à grande criação de Deus. Então não se sinta tão importante. Mas você é importante para Deus. Por quê? Porque você é um universo, cada ser é um universo para Deus. É um micro-universo que a gente vai ao contrário. Entrar a partir da luz. Vamos ver se eu consigo aqui de novo. Nossa pupila, retina, o nervo óptico, o sangue, os glóbulos, e pega um glóbulo branco. Vamos entrar até os cromossomos. Dentro de cada cromossomo, a cadeia de DNA. Um grupo de átomos, vamos entrar dentro de um átomo de oxigênio. As duas orbitais, dentro do elétron. Um núcleo atômico. Os nêutrons, os prótons, e chegam até aí. Olha como somos o universo também. Não devemos nos sentir importante, melhor do que ninguém. Mas nós somos importantes para Deus. Quem poderia criar uma máquina como essa, como o ser humano? Só uma inteligência suprema. Concordam comigo? Gostaram do vídeo? Então, o universo é a grandeza de Deus. Tá? Algum dia iremos conhecer Deus? Como diz uma frase, enxergar a face de Deus? Um dia sim, né? Qualquer dia sim, mas vamos voltar ao exemplo lá do vale. Isso tudo depende da nossa evolução, da nossa elevação, até chegar a enxergar esse sol em toda a sua plenitude. Podemos conversar com Ele, podemos falar com Deus. Tem um compositor que eu não gosto muito, né? Mas ele fez uma música chamada Se Eu Quiser Falar com Deus. Gilberto Gil. Ele fala, né? Que você precisa estar nu. Nu não em termos de sem roupa, sem nada. É nós estarmos limpos, vazio de problemas. Ele fala, né? Quem quiser falar com Deus, eu trouxe uma cópia aqui, tá? Da letra, gente. Ó. Tenho que ficar a sós, eu tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós do sapato, da gravata, dos receios, dos desejos, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Deu para entender como que é falar com Deus? Assim a gente vai sentir, a gente vai compreendê-lo. E aí eu fiquei devendo os atributos de Deus, para a gente já encerrando. Deus, Ele é eterno, imutável, imaterial. Deus é único, Ele é todo-poderoso, é soberanamente justo e bom. Ele é eterno, porque se tivesse tido princípio, teria saído do nada. Ou criado por outro ser, que seria Deus, que não é o caso. Deus é imutável, Ele não muda, Ele criou as leis. Tá? E Ele não pode interferir as leis que Ele próprio criou. Se tivesse sujeito a mudanças, as leis do universo não seriam estáveis. Ele é imaterial, Ele não é aquele senhor velhinho de barba que você possa tocar. Se fosse material, estaria sujeito a transformações da matéria. Deus é único. Se houvesse mais deuses, não haveria unidade de vistas, nem poder no universo. Deus é todo-poderoso. Se não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa que Ele. E Deus é soberanamente justo e bom. Se não fosse, haveria alguém mais poderoso. Aí esse seria o Deus.
Deus, espírito e matéria. Isso é o que constitui o princípio de tudo que existe. Deus, o espírito e a matéria. O fluido universal fica entre o espírito e a matéria. E tudo que não foi criado pelo homem, foi criado por Deus. Se Deus existe, olha essa frase que eu achei interessante. Se Deus existe e é perfeito, ele escreve certo por linhas certas. Os homens, na embriaguez dos seus pecados, dos seus erros, é que enxergam essas linhas tortas e vivem e andam nessas linhas tortas. Mais uma vez, a gente colocando a responsabilidade em cada um de nós, da nossa evolução. Stephen Hawking, ele é um físico e cosmólogo, mas ateu. Ele escreveu a frase: a religião é um conto de fadas para pessoas com medo do escuro. Aí surgiu John Lennox, ele é um filósofo, ele é um matemático, ele é um cristão. E respondeu ao Stephen Hawking: o ateísmo, ou seja, quem não acredita em Deus, é um conto de fadas para as pessoas que têm medo da luz. E nós não temos medo da luz, a gente tem que seguir a luz. Se Deus existe, existe uma maneira certa de se viver. Portanto, não podemos viver de qualquer maneira. Temos de viver mediante o quê? As leis divinas. Se nos afastamos das leis, nós sofremos. Se estamos próximos, seguindo a lei, nós estamos bem, felizes e evoluindo. Então, não é Deus que castiga. Não é Ele que decide te castigar, te colocar uma doença, te fazer alguma coisa. Porque Ele criou a lei. Você se afastou, você sofre. Você recebe as consequências da sua escolha, do nosso livre-arbítrio. Tá? Deus existe, se você acreditar que você existe. Você viu um pedacinho de nós por dentro, essa máquina. Se eu existo, então Deus existe. Basta essa simples frase. Tudo bem, gente? Eu ia finalizar com uma canção, mas a dona Neuza achou uma canção muito triste, tá? Para falar de Deus. Tá? Aí ela sugeriu uma outra. Mas eu também falei para ela, mas essa canção também é triste. Mas fala de Deus. A canção que eu ia cantar, acho que vocês conhecem, é Ninguém Explica Deus. Porque a gente não consegue explicar Deus. A gente ouve Deus, a gente vê Deus, a gente sente Deus. Tudo bem? Quem souber, cante comigo. E ela é menor também, tá? A outra levava 6 minutos, dona Neuza. Outra canção. A classe inteira escolheu por essa. Então, vocês cantem comigo. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir.
Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus nos cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. E somos pobres mortais, né? Basta a gente sentir, a gente não explica a Deus. Obrigado. A gente não explica a Deus, mas a gente consegue sentir, consegue ouvir, consegue ver através de quê? Da criação, onde nós vivemos. Um dia vamos ver a face de Deus. Por enquanto, não, porque a gente tem muitas pendências, a gente está ainda no planeta de provas e expiações. Precisamos resolver muitos problemas para ver a face de Deus, mas podemos sentir. E Ele conta com cada um de nós. Nós somos também instrumentos dele para a evolução do universo, para a evolução da humanidade. Tá? Assim como Ele deu uma pessoa para nós, Ele nos cedeu próprio, que o nosso planeta está nas mãos dele. Basta seguirmos os seus ensinamentos, que é Jesus. Tá bom? Então, Deus existe. Tá? E está aí Ele, Jesus, para nos chamar. Todos os dias Ele nos chama. Eu gosto de encerrar com essa imagem que eu acho tão bonita, não é? Ele está sempre nos chamando. Basta a gente ouvir. O moço bonito, como a Sônia fala. Não é? Então, gente, espero que tenham compreendido que Deus realmente existe. É só olharmos para a criação dele. Obrigado por me ouvirem e uma boa semana para todo mundo. Tá bom? Obrigado.